Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus faz presente aqui nessa noite. Irmãos, levante a sua mão nessa noite. Louve juntamente comigo mais esse hino. E se coloque ainda mais na presença do Senhor. Oh, Jesus, que essa palavra que o Senhor me entregou nessa noite possa ir de encontro a cada coração aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale e não a mim. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, nessa noite. Pai, que a Tua imagem apareça, Pai. Pai, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Todo o Teu amor, Pai. Sim, Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar de
Pai, eu sei que o Senhor está aqui nesta hora. Eu já posso te sentir aqui. Cada coração, eu toco teu, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Quem já pôde sentir a presença dele? Glória Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Receber a oportunidade de estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. E toda vez que eu recebo a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, eu recebo ela como se fosse a última da minha vida, a última oportunidade de estar aqui, neste mundo, pegando a palavra do Senhor. E nessa noite, eu quero que os irmãos, é uma palavra muito conhecida, e essa semana o Espírito Santo vem falando comigo a respeito dessa palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado comigo. Aleluia. E irmãos, peguem essa palavra, levem até Cristo. E aquilo que Ele dizer para vocês, aquilo que Ele revelar em seus corações, caminhe a partir disso. Não a partir daquilo que eu tenho dito, mas a partir daquilo que o Espírito Santo está no coração de cada um. Aleluia. Glória a Deus. Que a imagem de Cristo possa ser impressa em cada coração aqui nessa noite. Glória a Não seja a minha Deus. imagem, mas a imagem de Cristo que fique no coração de cada um de vocês. A passagem dessa noite está em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Eu já compartilhei essa palavra na célula com os pais na sexta-feira lá em casa, mas o Espírito Santo continuou falando comigo a respeito disso. E eu queria uma palavra para trazer para os irmãos. E aí o Espírito Santo falou, leva essa. Eu creio que assim como tocou, vai tocar o coração de cada um de vocês. Glória a Glória a Deus. Amém? Amém. A primeira multiplicações de pães e peixes. Voltaram os discípulos à presença de Jesus, lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhe disse, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muita coisa. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. E ele lhe disse, quanto pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu os discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também de 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos também uma outra passagem muito parecida com essa. É a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, que está em Marcos, capítulo 8,
do versículo 1 em diante, um pouquinho mais para frente, 2 capítulos. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus respondeu, e Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graças, os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços restantes. Recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu lendo essa passagem, meditando a respeito dessa passagem, na verdade, eu e minha esposa, nós estávamos lendo a palavra do Senhor pela manhã, assim como de costume, e aí a gente passou por essa passagem, e Deus veio falando comigo a respeito disso. E são 2 passagens em que são muito parecidas, tanto a primeira quanto a segunda. As pessoas, os discípulos que estavam na primeira, com certeza os discípulos que estavam na segunda. E eu parei para analisar. Jesus, ele chama os discípulos para um lugar afastado, para que eles pudessem descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer, porque era muita gente, a multidão sempre estava com eles. E aí, ele vê a multidão que passa na primeira multiplicação. Ele vê a multidão que chega primeiro do que ele, no lugar onde estava. E aí ele fala, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muita coisa. A primeira coisa que Deus fala quando a multidão se chega a ele as ensina. Ele distribui a elas a palavra do Senhor. Aleluia. Distribui a elas o pão da vida. Aleluia. E na segunda multiplicação de pães, fala que eles já estavam 3 dias. Na primeira multiplicação dos pães, quem diz a Jesus que a multidão estava há muito tempo lá? Os discípulos dizem isso a Jesus. Eles já estão, só que eles estavam apenas de uma manhã para uma tarde na primeira multiplicação do pão. E o alimento que Deus estava dando para eles era a palavra do Senhor. Só que os discípulos, em sua natureza humana, eles disseram: deem de comer com apenas uma tarde. E aí Jesus fala: dê eles tu mesmo de comer, porque Jesus já estava alimentando eles ali. Aleluia. E na outra multiplicação do pão, na segunda multiplicação dos pães, eles estavam há 3 dias já se alimentando da palavra do Senhor. E aí o próprio Jesus, ele vê que eles têm compaixão deles, e ele fala que não quer despedir a multidão sem que eles se alimentam o corpo físico, porque o alimento espiritual Jesus já tinha dado a eles. Aleluia. Jesus já estava dando a eles durante 3 dias. Aleluia. O alimento que vem do Senhor, da boca do Senhor, é o suficiente para nos manter 3 dias, até mais, por uma vida inteira na presença de Deus. Glória a Deus. E aí os discípulos, em situações iguais,
eles agem da mesma forma. Irmãos, por muitas vezes nós estamos passando por situações em nossas vidas e que Jesus já falou da primeira vez como nós deveríamos agir, e nós estamos passando de novo por essa mesma situação e agindo da mesma forma que Jesus não queria que nós agíssemos. Então nós precisamos entender que se nós estamos passando novamente por este momento, é porque o Senhor quer nos ensinar algo. Aleluia. O Senhor está nos ensinando algo. A vida com Deus é um aprendizado, é um preparo. Só que se nós não entendemos isso, nós apenas passamos a vida e não conhecemos o verdadeiro significado de viver uma vida com Cristo. Aleluia. Os dias vão se passando e a gente vai caminhando, porque tem muitas pessoas que têm muito tempo de igreja, mas não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. Aleluia. Por quê? Porque a gente, por muitas vezes, a gente não entende que a nossa vida deve ser uma vida em que glorifica o nome do Senhor Jesus. Nós viemos aqui atrás de alimento, mas o alimento que Jesus nos dá é da nossa casa, é do nosso interior. Ele é o nosso alimento. Aleluia. A presença dele Glória a é o Deus. nosso alimento. Aleluia. Em João 6,35 diz, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Todos os dias nós precisamos nos alimentar do pão da presença do Senhor. Aleluia. Esse pão que sacia. Esse pão que ao mesmo tempo que ele sacia, ele coloca em nós uma fome de estar todos os dias na presença dele, de buscar a presença dele todos os dias de nossa vida. Mas os discípulos perguntam onde há de encontrar pão nesse deserto, só que eles não entenderam que o pão da vida já estava ali. Glória a Deus. Glória a Deus. E, irmãos, muitas vezes nós passamos por desertos na nossa vida para que nós aprendamos que o verdadeiro pão que nós precisamos é o pão da presença do Senhor. Aleluia. Eu passei por alguns processos na minha vida, sou experiência própria disso. Porque, irmão, enquanto nós tivermos algo para nos segurar, nós vamos nos segurar naquilo e não viver plenamente a dependência do Senhor. Por isso nós precisamos de passar por processos em que só nos reste a presença do Senhor. Pois a presença dele é o suficiente para a gente se manter, para a gente viver uma vida. Ele fala: eu sou o pão da vida. Então a vida é Cristo. Às vezes nós pensamos que o pão é físico, que a presença do Senhor está em coisas físicas. O Espírito Santo tem falado muito comigo. Nós, como cristãos, nós queremos viver uma vida com Cristo, buscando garantias em que nem nós sabemos. Só que a garantia que nós temos é a presença do Senhor todos os dias. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por muito tempo a gente vem na igreja buscando receber algo, só que tudo já foi entregue a nós. Aleluia. Deus, Ele não tem dó de nós, mano. Ele não tem dó de nós. Por quê? Porque Ele sabe aquilo que Ele entregou para nós. Ele sabe o Espírito Santo que tem dentro de cada um. Aleluia. Ele sabe aquilo que nós carregamos, irmãos. Só que nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos posicionar, viver uma vida e entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está conosco. Aleluia. Só que nós precisamos entender isso, irmão. Nós temos que pensar dessa forma. Se eu estou passando por algo, essa é a vontade de Deus. E essa vontade é boa, perfeita e agradável.
Glória a Deus. Irmãos, por muitas vezes nós vivemos consequências de alguns atos que nós tomamos, algumas atitudes que nós tomamos e queremos jogar culpa no inimigo. Só que são consequências das nossas escolhas. E nós precisamos estar nesse lugar do deserto. Um homem de barriga cheia, por muitas vezes o coração está vazio. As pessoas, Salomão, com sabedoria, quão rico ele era, não houve na terra um homem tão rico quanto Salomão, mas ele se perdeu no meio do caminho. Davi, quando ele era apenas um pastor de ovelha, ele estava com o coração em Deus, mas quando ele se tornou rei, ele acabou se esquecendo do Deus, e aí Deus manda outra pessoa para lembrar quem ele era. Então, nós devemos ter um coração em Cristo. E Jesus, ele falava na multidão. Só que quando ele queria falar com o Pai, ele saía para o deserto. Porque é no deserto, irmãos, é num lugar silencioso que nós escutamos a voz do Senhor. Aleluia. Não é em meio à multidão. Em meio à multidão, Cristo falava daquilo que ele recebia do Pai. Mas quando ele precisava escutar a voz do Pai, ele ia para um lugar recluso. Ele sempre se retirava para falar com o Senhor. Assim como João Batista, ele foi para o deserto para anunciar a vinda do Senhor, entregou a sua vida. Para isso, nós precisamos entender que nós devemos viver uma vida em que nós anunciamos a vinda do Senhor. Até que ele venha, assim como foi tocado nos louvores, até que ele venha, nós precisamos clamar. Aleluia. Nós precisamos entender que o pão da presença dele é o suficiente para nós vivermos todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. E esse pão não se acaba. É como um rio que corre. E a gente deve se lançar nesse rio e deixar que as águas do Senhor nos levem onde quer que nós estejamos hoje. Glória a Deus. E são 7. Quando Jesus ele foi batizado, eu estava compartilhando isso. Eu e meu cunhado, a gente sempre conversa muito a respeito da palavra do Senhor. E nós estávamos compartilhando a respeito disso, que quando Jesus ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e disse: esse é o meu filho amado, em que eu me alegro, em que eu me comprazo. E a partir disso, o próprio Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. E se passou 40 dias e ele teve fome. Nós também, nós vamos passar por momentos em nossas vidas em que nós vamos ter fome. Só que assim como Cristo tinha uma palavra: esse é o meu filho amado que me comprazo. E é nesse período de fome em que o inimigo ele vai vir para nos tentar. E é com essa palavra de Deus, é na palavra do Senhor que nós vamos permanecer. Aleluia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Glória a Deus. Deus. Louvado seja o Senhor. É de toda a palavra que vem da boca de Deus. E é na palavra do Senhor que nós precisamos nos manter todos os dias. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele aparece com os discípulos no caminho de Emaús, é no partir do pão que eles reconhecem que é ele. Porque, irmão, Jesus, eu até estava compartilhando com meu irmão hoje. Às vezes ele fala: Jesus dividiu o pão. Não, ele partiu e repartiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele partiu e repartiu o pão. Ele não veio para dividir, irmão. Jesus não quer dividir nada. Ele quer partir e repartir para nós, assim como ele repartiu a sua graça. Ele repartiu a sua vida conosco. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui, nós podemos
comer e beber do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós devemos entender que a nossa vida deve projetar a vida do Senhor Jesus. Glória a Assim Deus. como João Batista, Aleluia. ele escolheu passar um tempo no deserto para anunciar a vida do Senhor Jesus. Eu estava lendo assim, e João Batista tinha discípulos. E aí quando Jesus está passando, ele fala, aquele é o Cordeiro de Deus. E aí os discípulos deles pegam e vai acompanhar. Então esse tempo que Jesus estava lá, ele não se apega. João Batista ele não se apega naquilo porque ele sabia qual era o propósito dele. Aleluia. E nós precisamos entender que o nosso propósito, nossa vida aponta para a vida do Senhor. Glória a Deus. Que apenas a presença do Senhor é Aleluia. suficiente. Esse dia eu estive compartilhando com a minha esposa e ela teve compartilhando comigo que, irmãos, a provisão vem do Senhor. A nossa provisão vem do Senhor. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Nosso coração não está em Deus. Glória a Deus. Nós devemos estar com o nosso coração firme na presença do Senhor. Irmãos, falar de fé para os outros é fácil. Viver em fé, isso é difícil. É difícil, eu falo porque eu tenho passado por esses momentos na minha vida, mas eu nunca estive tão próximo. Não estive tão próximo do Senhor Jesus como estou hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Seja o Senhor. E isso é graça. Isso é graça. Se não fosse a graça dele, eu nem estaria aqui hoje. E aí, ele, na segunda multiplicação, ele pega os 7 pães. E o Espírito Santo me disse que esses 7 pães ele representa. Talvez o Espírito Santo possa dar outro entendimento para os senhores, mas o Espírito Santo me disse que esses 7 pães representam os 7 dias. Os 7 dias da semana. Glória a Deus. É um pão para cada dia, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o É um pão Senhor. para cada dia. É um pão hoje. O que a oração do Pai Nosso fala? O pão nosso De cada dia. cada dia deve ser. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que muitas vezes a gente quer acumular tesouros, a gente quer guardar coisas, mas o pão de cada dia Deus nos dá. Amém. E o pão da vida está nele. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. É o que Louvado nós seja o Senhor. precisamos para nos manter vivos. Adão, quando saiu do jardim, ele não perdeu só o pão, ele perdeu a presença. Aleluia. Ele perdeu a presença de Deus. Irmão, nem o céu não seria o céu se Deus não estivesse lá. Então, nós precisamos entender que a presença do Senhor é o que nós precisamos todos os dias de nossa vida. Irmãos, um lugar secreto com o Senhor, por muitas vezes, é no deserto. Só que, irmão, nós não podemos querer transformar o nosso lugar secreto com o Senhor num lugar de fuga. Porque Elias, ele correu com Jezebel, disse que ia matar ele, ele correu, mas ele foi se esconder, ele não foi para o lugar secreto. O deserto para ele foi um lugar de fuga. Aí o anjo vem e fala com ele, e ele corre para a caverna. Só que ali não era um lugar secreto, ali era um lugar de fuga. O que Deus fala para ele? Elias, saia daí de dentro. Porque o lugar secreto é na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Por isso que algumas pessoas se excluem da sociedade, mas elas não estão num lugar secreto, elas estão num lugar de fuga. E no lugar de fuga, a
a gente não tem como fugir, a gente se torna mais vulnerável ali. Porque é o lugar que nós temos força, na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o que Deus foi falado para mim, nós precisamos todos os dias nos alimentar desse pão da presença. Estar na presença do Senhor, independente do que aconteça. A graça dele nos basta. Aleluia. A presença dele nos basta. Deus. Paulo, mesmo dentro da prisão, ele se alegrava de estar todos os dias na presença do Senhor. Jesus, ele sabia o lugar onde ele estava. Ele sabia quem ele era, pois ele estava na presença do Senhor. Pois ele estava com Deus dentro dele. Nós temos esse lugar. Nós temos o Espírito Santo, que todos os dias nos traz nesse lugar da presença. Assim como hoje nós estamos aqui, e ele se faz presente aqui dentro de cada coração. Muitas vezes eu vinha na igreja procurando fogo. Eu vinha na igreja procurando fogo que me queimasse, e eu saísse daqui queimando. Só que, irmãos, nós não temos que ficar correndo atrás de fogo, porque o Espírito Santo é o fogo que queima. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é o fogo que arde em nossos corações todos os dias. É o que nós precisamos queimar todos os dias. É o fogo em que nós precisamos estar todos os dias. Porque muitas vezes nós entendemos que Deus é um Deus de provisão. Ele é um Deus de provisão, mas Ele também é um Deus de paternidade. Glória a Deus. Se a gente só olhar Deus como um Deus de provisão, nós não vamos conseguir entender que Ele quer derramar o seu amor sobre nós. Aleluia, Jesus, louvado seja o Senhor. Porque o que o Espírito Santo falou para mim é que a provisão Ele me dá, mas a paternidade dos meus filhos sou eu que tenho que mostrar. Aleluia. É nós que temos que mostrar. Eu passei, a visão de pai para mim era um pai provedor. Meu pai nunca me deixou faltar nada, mas eu não tive relacionamento com ele. Meu relacionamento com ele foi a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, e aí fui trabalhar junto com ele. Mas era um relacionamento de provisão. E a gente entende a paternidade dessa forma, uma paternidade de provisão. E a gente fica nisso, sempre orando para pedir algo para Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá... Só que Deus já nos deu tudo que é necessário. A presença do Senhor é o que enche nossas vidas, irmão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, vocês estão me entendendo? Vocês conseguem entender, amém? Amém. Glória a Deus. E nós precisamos, cada dia. É cada dia. O jovem rico, ele seguiu os mandamentos do Senhor desde pequeno. E Jesus falou para ele: deixe tudo que você tem e siga. Por quê? Porque Deus queria ter um relacionamento com ele. Porque a palavra diz que Deus o amou, Jesus o amou. Aleluia. E aí, ele não vai, porque ele tinha muita riqueza. E por muitas vezes. Por isso que Jesus fala: é mais fácil passar um camelo por lado da luz, então é rico também no céu. Só que às vezes a gente busca riqueza. A gente quer viver uma vida com o Senhor por conta de garantia de algo que a presença dele já é o suficiente. Eu estou vindo na igreja porque Deus vai me prosperar, eu crio expectativa em algo e depois aquilo não acontece, eu me frustro. E aí eu acabo saindo, às vezes, da igreja, sem a presença do Senhor. Só que o que nós precisamos da presença dele. Aleluia. Todos os dias nós devemos amanhecer e falar: Espírito Santo, obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado pela tua presença em nossa vida. Obrigado por o Senhor me sustentar até aqui, e ter sustentado se nós estamos aqui.
é porque Ele nos deu a oportunidade de estar aqui. Vocês já pensaram quantas lutas nós vencemos para poder estar aqui hoje? Aleluia. Tem coisas que nós pensávamos que nós iríamos viver daqui 10 anos, nós já estamos vivendo. E a gente pergunta como que aconteceu isso? A gente nem sabe como aconteceu, mas é o Espírito Santo, é a graça do Senhor. Aleluia. A graça do Senhor que nos permite estar na presença dEle todos os dias. Glória a Deus, aleluia. 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 Irmão, eu peço aos senhores que se coloquem de pé. Espero que essa palavra, o Espírito Santo tenha falado com cada um. Glória a Deus. Que nós possamos entender que a presença dele é o suficiente para nos manter vivos e que a vida está no Senhor. A vida. Aleluia. Sem ele, nós apenas sobrevivemos. Irmão, nós precisamos ser ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Nós precisamos amar assim como Deus nos amou. Porque o amor, ele não é um sentimento, irmão. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Aleluia. E quanto mais nele nós estivermos, mais a luz dele vai brilhar em nós. E aí nós seremos levantados. Aí nós seremos levantados e iremos iluminar todo o ambiente que nós chegamos. Feche os seus olhos nessa noite. Olha o Senhor, peça a Ele a presença do Senhor. Assim como a mulher do fluxo de sangue, se você não sentiu o toque dele, assim como a filha de Jairo, toque nas vestes dele nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, Ele quer falar com cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus. Nós queremos estar todos os dias na tua presença. Pai nosso Senhor. Nós te adoramos. Que o Senhor cresça, Pai, todos os dias em nossa vida. Nosso prazer está em Ti, Pai. A Tua presença é o suficiente para que nós possamos viver uma vida assim, plena. Pai, a plenitude de alegria só está em Ti. Pai, a nossa vida que nosso coração todos os dias possa estar inclinado na tua vontade. Pai, que nós possamos nos diminuir, mas para que o Senhor cresça, que mais apareça. Nosso prazer está em Ti, Pai. Está na Tua presença.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um Aleluia. nesta noite e durante essa semana, esses dias, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês e que essa palavra possa ter tocado. E que nós precisamos entender que o Senhor é o suficiente para nós. Que Ele é o suficiente para nós estarmos, viver uma vida em plenitude. Que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos ter. Tudo que nós temos provém dele. Aleluia. Dia
E cada coração que está aqui, a tua palavra possa ser como uma semente plantada no coração. Ela possa germinar, crescer, para o teu reino. Pois nós estamos aqui. Nós queremos agradecer o teu nome. Deus! Aleluia! Para te exaltar. Aleluia! Oh,
Louvado seja Deus. Mamãe, vamos no banheiro, Padre. O ambiente está alegre. Está alegre. O Espírito Santo está navegando aqui nesse lugar. Amém? Foi falado que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia de Salmos também fala que a palavra do Senhor ela é remédio para o nosso povo. Amém? Então, creio que todos nesta noite, todos, sem exceção, estão abençoados, curados, fortalecidos. Aqueles que estavam caídos se ergueram. Porque o Senhor, através do teu Espírito, ministrou esta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos fazer a oração final para nós voltar para os nossos lares. E feche os olhos, em nome de Jesus. Pai, te dou graças, Senhor. Te dou graças porque tudo é para o Senhor. Tudo é por Ele e para Ele. São todas as coisas. E nesta noite, Pai, o meu coração está alegre, está satisfeito pela Tua presença. Não que eu pare de buscar a Tua presença, não que eu pare de ansiar a Tua presença, mas hoje o meu coração está alegre, Senhor. E creio também que o coração de cada um dos Teus filhos estão alegres nesta noite. Pai, com esta palavra, eu agradeço, Senhor, nesta noite, pela vida de cada irmão, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Que o Senhor dê a cada um sono tranquilo e repousador. Pai, cuidando deles, segura da mão de cada um deles, para que eles possam vencer todas as lutas, todas as barreiras, todas as dificuldades que porventura vierem sobre eles, Pai. Guarda em Teu nome, em nome de Jesus. Que a paz, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja de hoje para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe toda a nossa vida. Em nome de Jesus.